Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Lelo Sul. E já de início, eu quero pedir para vocês acompanharem o nosso YouTube, @canal Pecuarista, ativarem as notificações para ficarem por dentro sempre que tiver um videozinho novo lá para vocês. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá, de segunda a sexta, vocês vão acompanhar notícias do agronegócio. E também acessarem o nosso site, que está passando aí embaixo para vocês, que lá também, de segunda a sexta, vocês estarão sendo atualizados com as principais notícias do agro. No programa de hoje, vamos falar com Fernando Micheletti. Ele é chefe regional de divisão da CAT de São José do Rio Preto. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês acompanharem esse programa. Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Fernando. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Luciano, tudo bem? Prazer estar aqui no canal Pecuarista. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por você ter vindo e poder colaborar um pouco com a gente para falar um pouco sobre o trabalho da CAT. Já de início eu quero perguntar para você qual é a principal missão da CAT aqui na região de São José do Rio Preto. Então, a missão da CAT, não só aqui em Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo, é trabalhar em parceria com o produtor rural. Então, a ideia da CAT é transferir conhecimentos, é estar ao lado desse produtor, é fazer com que esse produtor evolua, que ele tenha ganhos financeiros e também tenha sustentabilidade na sua produção. Essa é a nossa missão. Excelente. E já que você falou dos produtores, como vocês trabalham para ajudar? De que forma vocês trabalham para ajudar esses pequenos produtores rurais? Nós trabalhamos com todos os produtores, mas lógico que um produtor maior, ele tem mais condições, então ele pode ter sua consultoria, então nosso foco, que a gente sempre vai atender, na maioria das vezes, seria os pequenos e médios produtores. E a gente faz atendimentos em diversos segmentos. A gente pode ter um técnico acompanhando o produtor num projeto de campo. A gente pode ter esse produtor dentro das nossas casas da agricultura, onde a gente faz documentos para que ele tenha acesso a linhas de crédito. A gente faz recomendações de análise de solo e N trabalhos junto com esses produtores. Tudo que tem dentro da propriedade, o produtor pode procurar a Casa da Agricultura, que vai ter um técnico nosso que vai poder orientá-lo e tirar dúvidas ou acompanhá-lo aí no seu negócio. E o produtor, quando ele quer ter esse contato com a CAT, para ele saber um pouco mais, como que ele faz? Então, hoje, dentro do estado, nos 600 e tantos municípios que o estado de São Paulo tem, a maioria desses municípios tem uma Casa da Agricultura. Então, a porta de entrada do produtor na CAT é a Casa da Agricultura. Lógico que nós não temos técnicos do quadro em todos os municípios. Nesses locais, a maioria deles a gente tem técnicos conveniados. Então, que tem uma relação através de um convênio. Então, ou nós temos um técnico do quadro, que pode ser um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, na maioria das vezes, ou a gente pode ter alguém conveniado, que são pessoas da prefeitura que convivem conosco, conhecem nossos programas e estão lá aptos a atender os produtores. A CAT aqui da região, ela mantém associação corporativas, parcerias com universidades para poder ampliar esse conhecimento? A gente sempre está ao lado da informação. Então, por exemplo, nós temos uma parceria muito bacana com a FATEC, nós temos parcerias com as universidades em diversos segmentos, e até de outros estados. Nós temos um programa nosso, só para ilustrar, que é o Cacau, que a gente tem uma parceria com a CEPLAC, que ela fica lá na Bahia. Então, quer dizer, tudo que existe de necessidade na agricultura e que tem alguém que possa ser parceiro e transferir conhecimento para os nossos técnicos, ou pode haver essa troca, é sempre parceiro da CAT. Ah, excelente. E hoje, aqui na região, quais são as maiores cadeias produtivas que a CAT atende?
a gente tem diversos segmentos que a gente atua. A pecuária de leite é uma entrada forte, inclusive nós fizemos o relançamento do programa Cat Leite dentro da Expo Rio Preto. Então, é uma forma de estar perto do produtor e assim, fazendo um paralelo, tentar trazer uma alimentação barata para esses animais, porque a gente trabalha com pastagem, com melhoria de manejo e pastagens, mas com a finalidade, claro, de trazer ganho econômico para esse produtor. E trabalhamos em diversas outras frentes. Hoje, uma novidade que a gente tem na região é o cacau. É uma cultura que pouca gente conhece, que não é tradicional aqui da região, mas que nós estamos atuando e tem crescido muito dentro do estado. Também foi tema de palestra dentro da Expo Rio Preto, e nós contamos com um grande público, porque tem muita gente interessada, não só da região, mas do estado inteiro. Então temos várias frentes aí que a gente trabalha, só estou citando duas aí, Sim. Mas é o que eu disse, o produtor tem as portas abertas das nossas casas da agricultura para o problema que ele tiver. E aí a gente vai ver se aquele técnico que está disponível ali, ele não for detentor daquele conhecimento, eu tenho o responsável da CAT hoje, que é nosso diretor, que ele sempre fala o seguinte, eu posso não saber daquele tema, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Então, uma hora a gente vai entregar essa informação para o produtor com qualidade. Esse é o objetivo. E o cacau, você citou o cacau e ele tem crescido cada vez mais aqui na região, até foi um dos temas da Intertech na Expo. É mais recente o cacau aqui na região do Noroeste Paulista, né? E o que faltava para ter produtores, para o pessoal começar a querer investir no cacau aqui nessa região? Olha como é interessante as coisas. Nós estamos na maior região produtora de borracha natural do Brasil. Então, uma outra cultura que a gente dá muitas... a gente está muito próximo do produtor é a seringueira. E eu tenho um grupo dentro da CAT que nós trabalhávamos com assistência a esses produtores e aos sangradores, que é quem retira o látex da árvore. E por volta de 2010, 2011, 2012, a seringueira enfrentou um grande problema com baixos preços da borracha. Uhum. E olha só, você fez uma pergunta do cacau e eu estou te respondendo sobre borracha. Então é só para fazer esse paralelo. Uhum. Aí a borracha passava por esse problema e tinham muitos produtores que estavam pensando em erradicar a cultura. E isso ia trazer um impacto muito negativo para a região, que é a maior produtora de borracha do estado. E aí nós pensamos em consorciar com alguma cultura. E foi daí que surgiu a ideia do cacau. Como será que seria esse consórcio cacau com seringueira? E aí nós fomos procurar informações sobre a cultura do cacau. Descobrimos que tinha um produtor já com iniciativa particular aqui na região, no município de Itabapuã, o senhor José Celso. Ele já tinha plantado cacau ali por volta de 2013, foi quando a gente começou a acompanhar, a CAT começou a acompanhar, ele abriu as portas da propriedade dele, e a gente começou a acompanhar a cultura e viu que ela evoluía muito bem. E aí foi onde nós fomos procurar conhecimento sobre essa cultura nos diversos locais que tem essa informação, que foi onde nós se aproximamos da CEPLAC, lá na Bahia. Sim. E aí eles trouxeram todo esse conhecimento, a gente pôde visitá-los, eles vieram visitar a região, e foi aí que a gente, vamos dizer assim, descobriu que aqui tinha potencial. Sim. E aí continuamos estudando e fomos descobrir que, na verdade, o cacau aqui não era uma novidade. Na década de 70 já tinha existido um programa, inclusive do governo do estado, que chamava PECASP, que trouxe cacau aqui para o estado de São Paulo. Só que por N motivos ele não avançou. Ele foi um programa mais destinado para o litoral, na época não tinha linha de crédito e algumas outras coisas que não evoluíram o programa, mas nós descobrimos que existem muitas plantas de cacau daquela época. Então, se você pegar Vale do Ribeira, litoral do estado de São Paulo, ainda tem muitas árvores. E aqui na nossa região, algumas fazendas ainda tinham plantas produzindo desde aquela época. E isso aí, esse conhecimento de que as plantas poderiam produzir aqui, que foi dando coragem para o nosso grupo seguir. E aí, só para resumir a história que já ficou longa... Não, pode, tranquilo, pode contar, a gente gosta de história. Então, aí a gente começou a organizar
com algum parceiro, precisava de algum parceiro para fazer unidades nossas, para mostrar para o produtor que realmente a cultura poderia ir bem na região. E aí nós montamos uma parceria, a CIRP, que é a Associação Comercial aqui de Rio Preto, e um patrocinador externo, que foi a Fundação Cargill. A Fundação Cargill, ela aportou um recurso, a CIRP, ela pegou esse recurso e nós da CAT fizemos toda a parte técnica do negócio. E foi aí que nós montamos unidades demonstrativas. A gente chama de unidade de adaptação tecnológica. E nessas unidades a gente plantou cacau. E elas serviram de vitrine para os produtores que tinham essa curiosidade para visitar. E as nossas unidades hoje são extremamente visitadas. E ganharam tanta visibilidade que o projeto, que era regional, em função daquele problema da seringueira, ele cresceu tanto que hoje a gente fala não só de projeto regional de cacau, mas a gente fala de programa de estado cacau, o Cacau SP. Então cresceu muito e está andando por todo o estado. Claro que nós temos regiões que são aptas, regiões que não são aptas, porque um dos limitantes do cacau é o frio, mas a gente tem conseguido avançar muito e só essa historinha para te trazer um contexto aí do que foi esse início de... Então o pessoal... tem muito essa impressão, teve melhoramento, teve isso, teve aquilo. Não, tudo anda junto. Mas realmente já existiu o cacau aqui em São Paulo, nessa década de 70 e 80, e agora ele voltou nesse novo formato, com mais informação, a gente fazendo teste, pesquisa, para que traga a melhor informação para o produtor. Por isso que nós estamos conseguindo muitos interessados, porque a informação tem chegado muito mastigada para os produtores. A gente consegue entregar para ele tudo que ele precisa para ter consciência do que vai acontecer. Tanto a parte técnica, então mostrar como que é um plantio de cacau, o que vai acontecer ao longo do ciclo da cultura, e também a parte econômica, quanto que ele vai ganhar produzindo cacau, que é o mínimo que a gente tem que entregar para o produtor, né? Sim. Então, mais ou menos essa é o resumo da história aí. Não, mas excelente história. O resumo ficou grande, né? Não, ficou ótimo. Porque as pessoas ficam, nossa, produção de cacau aqui na região fica estranho. Tem um amigo meu que ele tem uma pequena produção de café. Ele, nossa, cara, você não sabe o que tá crescendo aqui na região. Falei, cara, produção de cacau, tem certeza? Eu falei, é isso mesmo. Falei, cara, é algo que a gente vem falado cada vez mais aqui na região e, tipo, as pessoas não têm tanto conhecimento. Então, esse resumo que você passou é importante para quem não conhece ainda. Sim, e mais importante que isso, até um agradecimento à Prefeitura Municipal, né? Que abriu as portas da Intertec para que nós colocássemos esse tema lá, e foi um sucesso. E aí a gente trouxe pessoas de renome do Brasil inteiro, com muito conhecimento na cultura, e isso faz com que os produtores tenham mais confiança ainda, porque a gente está trazendo nomes que podem assegurar que a cultura realmente é viável aqui na região. Então foi muito legal. Excelente. Fernando, como você avalia o crescimento da soja no Noroeste Paulista, na produção? Então, a questão da soja, ela é mais particular e ela é mais voltada para aquele público que eu te falei que não é um público que a gente atende tanto. Por quê? A soja ela aumentou em função da reforma de canavial. Então, a cana na região ela é muito forte, e para fazer, quando termina o ciclo produtivo da cana, tem que ter uma renovação desse canavial. E a soja tem entrado muito nessas renovações de canavial. Nossa, então, ela é uma cultura que não degrada o solo, que ela coloca nitrogênio na área, que pode ser feito o plantio direto em cima da palha daquela cana. Então, é possível utilizar a soja. E então eu vejo que ela cresceu muito em função da cana ter crescido muito. Nossa, e aí a soja ela veio atrás nessa questão da reforma dos canaviais. Nossa, interessante, muito interessante essa maneira de cultivar o solo e deixar ele cada vez mais produtivo. Com certeza. Com outra plantação muito diferente. Exato. É o que a gente chama de rotação de cultura. A gente precisa rotacionar com uma cultura diferente. Nós estamos falando da cana, é uma gramínea, e a soja é uma leguminosa. A soja ela tem potencial de fixar nitrogênio no solo e de explorar uma outra região do solo, que as raízes da cana ela ocupa uma região e a soja ela vai ocupar outra região do solo. Então a gente está melhorando. E podemos trabalhar com outras culturas que a cana também faz, que são
plantas para melhoria da qualidade do solo. A soja, ela melhora a qualidade do solo e também traz uma rentabilidade, por isso que ela está sendo bastante usada. Mas não que não tenham produtores que não sejam da reforma que não façam. Mas isso aí já é uma minoria quando a gente pensa nesse universo de aumento da cana na nossa região. Excelente, Fernando. E a piscicultura é muito forte na região. Qual tem sido a contribuição da CAT para esse setor? Olha, essa pergunta é bacana porque a gente tem o centro de pesca aqui, né, em São José do Rio Preto, e dentro da CAT nós temos uma funcionária que ela já está fazendo doutorado, uma aqui, né, aqui dentro de Rio Preto, doutorado em piscicultura. Então, a gente tem os rios aí, o Tietê, né? No outro lado, porque a gente tem um extremo nosso da CAT Rio Preto, que está ali no Tietê, e aí a gente fala de Adolfo, Ubarana, são da CAT Regional Rio Preto, e a gente tem Icém, que está ali no Rio Grande. Então, nós estamos dentro dessas bacias. E então, a ideia é trazer bastante conhecimento para os produtores que trabalham com a piscicultura e tentar ajudá-los, né? A gente sabe que teve um problema grande aí no Tietê, com a questão da poluição, e a CAT atuou bastante nesse tema, inclusive com uma linha de crédito assistindo esses produtores que passavam por dificuldade. Então a gente é bastante atuante aí, tanto na parte técnica como quando acontece um problema da magnitude que foi essa questão do Rio Tietê, né? E como que é essa atuação no Rio Tietê? Tipo, foi por conta da poluição, vocês fizeram um trabalho técnico lá para melhorar a situação. E como que é feito esse trabalho? Na verdade, a CAT não tem na atribuição dela a questão de controle da poluição, tá? Isso aí cabe a outro órgão, né? Mas o que a CAT fez foi verificar a dificuldade que existia, e aí a CAT é um órgão da Secretaria da Agricultura do Estado, e o secretário de Agricultura ele se sensibilizou com a situação, e nós temos um programa que chama FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Então é um banco do governo do Estado para o produtor rural. E aí dentro desse banco foi oferecido um crédito para os produtores que eles puderam fazer o acesso para utilizar em diversas necessidades. Sim. Porque o impacto foi grande e tinha muitos produtores em situação muito difícil. Então, a gente atuou muito forte nessa questão de tentar levar um pouco de recurso para esses produtores, ou para sua manutenção aí pessoal, da sua família, ou para retorno das atividades. Foi mais ou menos nessa linha que a gente trabalhou. Excelente. Como o programa CAT Leite tem trazido resultados locais? O programa CAT Leite ele é excelente, né? Porque a primeira coisa é que ele coloca um técnico nosso dentro da propriedade rural. Isso é importantíssimo para o produtor, porque nós não estamos lá só com a técnica, a gente também faz uma avaliação econômica do que está acontecendo. Então a gente tem planilhas que a gente passa para o produtor e o produtor vai colocando tudo que vai acontecendo ali na propriedade. Com isso a gente consegue ver a evolução tanto dos animais dele, da produção de leite, como de quanto que ele está gastando e quanto que está sobrando. Então a gente consegue fazer essa visão macro que difícil o produtor fazer pela quantidade de atividades que ele tem. Sim. Então, o CAT Leite ele é muito interessante por todo esse aspecto do controle que ele faz e também levar o conhecimento para o produtor. Então, ele tem lá uma pastagem que faz tempo que talvez ele não faz nenhuma parte nutricional dessa pastagem. A gente vai lá, verifica o que está acontecendo, talvez se esse pasto precisa ser dividido para uma melhor alimentação, a gente faz a divisão, mostra como é que se divide isso, faz as análises de solo, que é integrado com outro programa nosso, que é o Solo Mais Fértil. E aí a gente pega esse resultado, faz a recomendação das aplicações aí de corretivos, fertilizantes que são necessários. Com isso a gente tem uma pastagem de qualidade e a pastagem ela é a alimentação animal mais barata, mesmo trabalhando com essa questão da nutrição. Sim. E a irrigação que é obrigatória aqui na nossa região, né? Mas ainda ela é um alimento muito mais barato que a silagem. Então a gente trabalha com silagem só nas épocas que realmente a gente não tem capim.
E inclusive o capim nosso, o capim ele vai diminuindo de qualidade no inverno. A gente até trabalha com sobressemeadura, que é colocar uma cultura de inverno ali junto, e aí para o gado ter alguma coisa para pastar e só complementar com a silagem. Então fica uma alimentação barata, é onde sobra mais renda para o produtor. Então é um programa super interessante. Sim. Com isso a gente aumenta a quantidade de leite, a gente vê os animais que têm potencial, e esses animais são mantidos na propriedade. E animais que a gente verifica que não tem tanto potencial para esse ganho e para oferecer uma produção de leite, eles são substituídos. Então a gente tem um aumento do leite também. Sim. Então os produtores que estão trabalhando conosco, realmente a mudança de vida é muito grande. É tanto uma mudança econômica como uma mudança social, porque o econômico melhora toda a parte social daquela propriedade também. E a gente também, dentro do Cat Leite, e todos os nossos programas, a gente sempre está atento à questão ambiental. Então a gente não entra em áreas de preservação permanente, a gente não entra em áreas de reserva legal. Então todas essas áreas preservadas, a gente instrui o produtor a fazer essa questão dos isolamentos. Se precisar fazer recuperação, a gente instrui como é que faz. Então tem todo esse trabalho envolvido. Excelente. A gente falou sobre cadeias produtivas que têm bastante reconhecimento e são bastante procuradas pelos produtores aqui na região, mas também tem alternativas que estão surgindo, que o pessoal está começando a investir. Como que é isso? Existem. Eu vou te falar 2 casos. A gente já tem lúpulo aqui na região. Olha que interessante. Lúpulo que é para produzir cerveja. E as frutas vermelhas, que é uma novidade também e que nós trouxemos na Expo. Nós não temos produtores agora, mas só com essa divulgação dentro da Expo já apareceram 3 interessados. Olha aí. Então nós estamos falando de culturas, por exemplo, o mirtilo, que todo mundo acha que ele só produz em região fria em outros países. E nós estamos conseguindo produzir mirtilo em regiões quentes e São Paulo é uma dessas regiões. Então nós estamos trazendo essa novidade também para cá. Framboesa, amora preta, a gente tem bastante coisa aqui. O nosso produtor aqui, ele não trabalha com isso, mas que a gente também vai oferecer essa oportunidade, o produtor conhecer. Sim. E são culturas que trazem um retorno econômico muito grande para o produtor. Então a gente fala que mesmo o produtor de pequena área, ele trabalhando nesse sistema, é um investimento inicial alto, mas é um retorno econômico muito interessante. Então a gente quer trazer essa variedade. A CAT não fomenta nada, a CAT traz as opções e o produtor fica à vontade para escolher o que ele se adequa mais dentro daquele perfil que ele tem. Cada produtor tem o seu perfil, né? Então a gente tem que respeitar o perfil dele e oferecer as opções. E quando ele decide por alguma coisa, a gente apoia. E vocês apresentaram sobre frutas vermelhas dentro da Intertech. Qual é a importância, o que foi falado para esses produtores em relação a essas novas produções de mirtilho, frutas vermelhas? Como que vocês passaram isso para eles? Então, a ideia foi trazer profissionais que já trabalham com a cultura, e aí esses profissionais trazer essa garantia de que realmente é possível produzir. Qual que é o manejo para que seja feita essa produção? Excelente. Mostrando que não é difícil fazer, mas que tem toda uma técnica por trás. E por fim, o que é mais interessante, né? É mostrando o quanto que isso custa e o quanto isso te traz de retorno econômico. Então, paga a conta e o quanto que sobra. A gente tentou mostrar tudo isso para o produtor, que é o que atrai. Nenhum produtor vai plantar uma cultura sabendo que no final ele vai ter prejuízo. Não. Então a ideia é mostrar que ela tem um retorno econômico também. E aí isso se torna atrativo para o produtor e aí ele começa a ficar tocado e nos procurar, entendeu? Excelente. E hoje na região ou no estado também, quais são as maiores dificuldades que vocês veem que o produtor tem hoje em dia? Eu sinto uma dificuldade muito grande na parte de sucessão familiar. Porque o produtor está lá trabalhando na terra e quando ele não vê um avanço, um ganho econômico, o filho dele fica desestimulado. E até o próprio produtor, ele incentiva o filho dele a sair.
quando a situação não está legal. Então, o que a gente tenta trabalhar é isso, é mostrar que existem atividades que são viáveis para que esses produtores progridam, ganhem dinheiro, na verdade, na sua propriedade, para que o filho também veja, não preciso sair da propriedade. Sim. Eu posso ficar na propriedade e eu vou ter um retorno econômico, vou conseguir ter uma vida digna dentro da minha propriedade. Então, é isso que a gente vê dentro do Estado. Existem essas duas características. Existem produtores que já estão conseguindo fazer essa mudança e ter um bom retorno econômico, com os filhos ficando na propriedade, mas a gente tem uma grande parte ainda de produtores que continuam naquela atividade há muito tempo e não estão conseguindo ver um horizonte. E sem esse horizonte, esse filho acaba saindo. Então, essa questão da sucessão familiar é bem complexa. Tem que ter um envolvimento muito grande dos pais com os filhos, ter essa abertura dos pais, permitindo que o filho também traga novidades aí, e aí o filho consiga progredir e permanecer dentro da propriedade, que isso hoje é uma coisa que acontece muito, do filho talvez não ficar lá dentro. Sim, e sobre isso, você já falando sobre sucessão familiar, tem alguma ação para jovens produtores que a CAT promove? Como que é? Dentro da CAT, a gente sempre oferece, como a gente está falando aqui da Intertech, é comum a CAT fazer cursos, levar para visitas, dias de campo. Então, são nessas ações que acho que os produtores se envolvem e aí trazem seus filhos para que eles possam ver que realmente tem atividades que sim, que tem um bom futuro. Sim. E são nessas atividades que a gente tenta trazer esse incentivo. E também, além disso, a gente também faz a questão de trazer... nós fizemos outro dia, trouxemos um escritório de advocacia para falar de sucessão familiar. Sim, muito interessante. Porque uma coisa é nós falando, a outra coisa é a gente trazer um profissional da área do direito que pode falar todos os problemas que o produtor pode enfrentar de não trabalhar com essa sucessão antes de que aconteça qualquer coisa lá dentro da sua propriedade. Então, tem que ter planejamento. A sucessão familiar é um planejamento, né? Excelente. E, pessoal, falando em sucessão familiar, toda sexta-feira a gente tem uma coluna com o Thiago Branzan, que o tema é sucessão familiar. Então, confira nossas redes sociais, que lá toda sexta-feira tem um videozinho do Thiago explicando um pouquinho para vocês como funciona a sucessão familiar, as melhores alternativas. Então, acompanhe nosso site e nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para ficarem por dentro. Fernando, como a CAT tem orientado os produtores sobre sustentabilidade, conservação do solo e água? Isso é fantástico, essa pergunta. Porque a CAT tem um programa... A CAT, na verdade, é o que eu falei no começo. A missão dela é ajudar o produtor, estar ao lado do produtor, mas que tudo isso seja feito com sustentabilidade. Então, com certeza. Como eu disse lá, que a gente tem um banco, que é o FEAP, nós temos um programa que chama Pagamento por Serviços Ambientais. Olha que interessante. E como é que a gente faz? A gente tem uma linha que chama Berços d'Água e nós temos uma outra linha que chama Águas Rurais. Dentro dessa linha Berços d'Água, a gente trabalha toda a parte de solo e toda a parte de isolamento, o que precisar ser isolado dentro da propriedade que já existe. Vamos supor, se eu tenho uma APP, eu uso o programa Pagamento por Serviços Ambientais, Águas Rurais, e cerco minha APP. Se eu tenho dentro dessa APP algum passivo que falta recuperação, que não vai ter regeneração natural, eu posso comprar sementes e posso comprar mudas para recuperar aquela APP. Legal. Então, nosso objetivo é recuperar as nascentes, manter isolada, para que ela forneça a água que a gente precisa, né? Sim, excelente. A mesma coisa é fazer a proteção dessas nascentes. No Berços d'Água, a gente protege todo o solo. Se o solo precisa de uma correção química, a gente também faz. Se precisar trabalhar com alguma parte de esterco, para melhorar a questão da matéria orgânica, também é possível. Compra de sementes para melhorar a qualidade da pastagem. No programa Catileite, por exemplo, se o produtor precisar fazer a divisão das pastagens, a gente consegue.
E aí você fala, Fernando, tudo bem, mas como é que funciona esse PSA? Funciona da seguinte forma, é muito interessante. Para produtores até 4 módulos fiscais, que é o tamanho da propriedade dele, o Estado subsidia 90% daquele custo Sim. até 25 mil reais. Então ele pega lá, ele gasta 28 mil reais, 25 o Estado dá de graça para ele. Dá de graça não, a gente não dá o dinheiro. Uhum. A gente faz um projeto e esse projeto faz todo o direcionamento de como ele vai gastar. E aí, quando ele faz a execução desse projeto, ele traz as notas fiscais de toda a execução que é acompanhada por nós, aí a gente pega e faz o reembolso desses 25. Então, ele gasta lá menos de 3 mil reais e tem 25 mil reais aplicados no Berços d'Água. E aí a gente pode também fazer mais 25 mil reais para o Águas, que seria essa proteção. Uma parte forte que a gente trabalha dentro desse projeto é saneamento rural. Então, fossa séptica, a gente trabalha a fossa séptica dentro de imóvel. A maioria dos imóveis que a gente conhece são fossas negras, que o cara faz lá o buraco, joga ali dentro. Não, a gente faz as fossas sépticas que essa água sai tratada. Então, é muito interessante esse programa. E dentro desse FEAP, que tem essa linha de subsídio, que é o PSA, que cuida dessa parte de sustentabilidade, mas a gente tem outras que são financiamentos. Hoje a gente fala de um crédito muito complicado, né? Uhum. E aqui eu deixo divulgado e falando para todos os produtores que estão nos ouvindo. A gente tem essa linha de crédito FEAP que vai aí de 3% a 5% os juros ao ano. Então é uma linha muito subsidiada também pelo governo. E a gente atende N projetos. Então, um produtor de leite que a gente está falando. Excelente. Produtor de leite, ele precisa de uma ordenha? Tá ali. A gente consegue fornecer ordenha. Precisa de melhorar a genética? Não, a parte de sêmen de qualidade pode ser comprado. E várias outras coisas. Por exemplo, dentro do cacau, a gente pode comprar a muda de cacau, pode trabalhar com a irrigação. Se precisar de uma cultura intercalar, a gente também consegue fazer o pagamento. Tem FEAP para mulher do agro, a gente tem FEAP para diversas linhas de fruticultura. Então, a gente tem para bovinocultura de corte, para comprar um touro melhor, para melhorar o seu rebanho. Então, assim, tem N atividades que a gente consegue atender. E como que a gente atende? Procure a Casa da Agricultura. Sempre que você tiver alguma demanda, você procure a Casa da Agricultura do seu município. E aí, nós vamos ter alguém lá. E se não tiver, essa pessoa que está lá vai poder acionar alguém aqui da regional para que a gente possa fazer o atendimento dessa necessidade desse produtor. Excelente. Esse trabalho que a Cate faz perto do produtor para conseguir orientá-lo e ajudá-lo da melhor maneira. Fernando, em relação ao clima, o clima às vezes fica meio irregular, as estiagens frequentes acontecem. De que maneira elas impactam a produção aqui na região que é tão calorosa? Impactam significativamente, né? Inclusive, a gente a gente tem trabalhado muito forte nisso, a gente precisa pegar os produtores, por exemplo, produtores de grão. Aí vou me atentar ao produtor de milho, por exemplo. A gente precisa criar a cultura de melhorar a questão da matéria orgânica do solo, então trabalhar com palhada, porque quando eu trabalho com palhada e inicio um sistema de transição de um plantio convencional para um plantio direto, aquela palha ela diminui muito a temperatura desse solo. Então a gente vê aí dias de 40 graus, aqui em Rio Preto é comum, né? Quando eu tenho palhada no solo, vai reduzir muito essa questão da temperatura. E aliado a isso, a hora que eu falo de um veranico, que são aqueles dias lá que não chove, se eu passo alguns dias sem chover, se eu tenho uma roça plantada no sistema convencional, que passa esse veranico, e se eu tenho a mesma roça ali do lado, plantada no sistema de plantio direto, tem um impacto muito grande. O sistema de plantio direto ele tem mais raízes, ele tem uma estruturação de solo melhor, e ele consegue conservar a água por mais tempo, porque a gente tem a palha protegendo. Uhum. Então essa planta, ela vai passar aquele aperto, que seria o veranico, com muito mais tranquilidade do que essa outra que foi feita no plantio convencional. Então a ideia é trazer essa novidade, que o plantio direto não é uma novidade, mas é uma tecnologia pouco usada aqui na região ainda. Então quando a gente falou lá da cana, da soja,
É isso que o pessoal da cana tem feito. Faz o plantio em cima da palha. Então, quer dizer, tem toda essa questão da proteção do solo. E é isso que a gente acha que é importante trazer para todos os produtores. Isso aí minimiza muito os impactos. Lógico que você pegar uma seca gigantesca aí, não vai ter jeito para nenhum dos dois sistemas. Mas para pequenos veranicos, esse sistema de plantio direto é muito interessante. Nós precisamos começar a criar essa cultura aqui na região. Excelente. E como funciona o acesso dos agricultores aos programas de sementes, mudas, assistência técnicas oferecidas pela CAT? Então, nós temos uma coordenadoria dentro da CAT, que é uma coordenadoria de sementes e mudas. Então, ela é uma estrutura que faz semente e faz muda mesmo para o produtor. E tem toda a parte de comercialização. Então, nós temos alguns núcleos dentro do estado de produção, e a gente trabalha com diferentes culturas. Temos uma fazenda que chama Fazenda Taliba Leonel. Lá é uma fazenda de produção de sementes. E temos os núcleos que é produção de mudas. Por exemplo, nativas. Quem precisar de muda nativa, a CAT tem excelentes mudas nativas. Ah, mas eu preciso de muda de abacate. É só fazer encomenda. A CAT tem muda de abacate. Legal. Muda de cacau. A CAT tem muda de cacau. Ela consegue te entregar. Então, a gente tem uma gama de sementes. Aí, se a gente parte para grão, temos grãos de milho, temos nabo, temos vassoura, temos sorgo. Então, a CAT tem uma gama aí de produtos que podem ser comercializados e atender a necessidade do nosso produtor. Excelente, Fernando. E como a CAT auxilia na regularização ambiental e no acesso ao crédito rural? Pode citar alguns exemplos para a gente? Como que é isso? Dentro das nossas casas de agricultura, a gente tem o técnico nosso que pode atender essa demanda do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, produtor, mesmo que você já fez o CAR, procure a nossa Casa da Agricultura para saber como é que está a regularidade, porque o sistema passou por alguns ajustes ao longo dos anos. E esses ajustes do sistema fizeram alguns desajustes nas declarações. Então é importantíssimo que o produtor passe na Casa da Agricultura para verificar como é que está a conformidade do cadastro dele. Se for necessário, o nosso técnico ele é instruído para fazer essa correção dos pequenos e médios produtores. E aí, ele arrumando esse CAR, ele passa para uma outra equipe que faz a validação e aprovação desses cadastros. E aí, essa propriedade ela fica regular ambientalmente. Então, existe lá quando o produtor puxa o documento dele, sei lá, propriedade adequada à lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. E se não está adequado, a gente tem todo um aparato ali para ajudar a montar esse projeto e a gente tem um prazo ali de 20 anos para esse produtor fazer as correções. E dentro do nosso PSA que eu comentei, sim, a gente pode usar esse recurso do PSA para o produtor fazer a adequação, a regularização do seu imóvel. E hoje o mundo exige isso, né? Quando você vai fazer uma venda, se você tem uma propriedade adequada ambientalmente, com certeza ela tem esse diferencial. E é o que a gente está querendo trazer para São Paulo. E já estamos conseguindo. Nós estamos muito avançados aqui em relação ao restante do Brasil na questão dos cadastros, das análises, das validações. Então, o Estado de São Paulo está bastante adiantado nessa parte para deixar nosso produtor regular, que é o que importa, né? Nós precisamos mostrar para o mundo que o produtor de São Paulo se preocupa com o meio ambiente. E ele realmente se preocupa. Sim. E passando para a questão da linha de crédito, é o que eu falei. A gente, dentro da Casa da Agricultura, a gente atende o PRONAF, e a gente faz um documento lá para o produtor que se enquadra, tem toda uma questão de enquadramento, e com esse documento nosso, o produtor pode ir até o banco e ele pode acessar o crédito do PRONAF, que é uma linha de crédito federal. Sim. E a gente tem o banco próprio do Estado, que é o FEAP, que eu comentei aqui já, que é onde a gente tem diversas linhas, e aí um dinheiro do Estado mesmo, que hoje a gente trabalha ali com 3 a 5% de juros, liberando aí até R$250 mil por CPF. Então é um recurso legal para o produtor fazer uma energia solar. Sim. Se ele tem uma propriedade de leite, ele quer fazer um fosso para tratamento daqueles dejetos, ou ele quer comprar uma ordenha, ou ele quer plantar uma cultura, a gente tem uma infinidade. Tem que procurar a Casa da Agricultura e com aquele desejo que o produtor tem,
para a gente ver se dentro dessas linhas a gente consegue contemplar. Mas é bem ampla a gama aí de financiamentos para atendimento desses produtores, tanto na questão do financiamento, como também existem algumas atividades que a gente pode fazer o custeio de alguma parte da atividade do produtor. Então, é bem interessante a linha de crédito que a gente oferece também. Sim. E hoje há projetos em andamentos de agricultura familiar? Basicamente o que a gente atende são projetos de agricultura familiar. Só para eu explicar, dentro do Pronaf, a gente atende produtores até 4 módulos fiscais, são esses que vão ser enquadrados. E dentro do FEAP são produtores até 10 módulos fiscais, que aí já entra o médio, o pequeno e o médio. Uhum. Mas é esse público. Então a gente tem diversos produtores aí sendo atendidos nos diferentes municípios com recursos do FEAP. Temos recurso disponível, é só procurar a Casa da Agricultura. Excelente. Fernando, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, você ter aceitado o convite, ter passado tanto conhecimento assim, para o pessoal que não tem tanto conhecimento sobre a CAT, sobre o quanto ela ajuda o produtor. Então, agradeço pelo convite, por você ter vindo falar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, porque é importantíssimo a gente poder levar a mensagem do trabalho que a CAT desenvolve. E a mensagem principal que eu queria deixar para os produtores procure nossa Casa da Agricultura, porque sempre vai ter uma pessoa lá disponível para atender a tua demanda e, se for o caso, a gente trabalhar inclusive num projeto que seria um acompanhamento ali da sua propriedade. Basta o produtor nos procurar, a gente está sempre de portas abertas. Eu agradeço muito o espaço de vocês aqui no canal Pecuarista, porque isso engrandece muito o nosso trabalho e ajuda na divulgação. Com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado do programa da semana. Até a próxima.